Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o Batman Louco Amor, que na verdade é uma história da Arlequina, né? Acho que nos anos 90 não tinha essa tradição de botar o nome dos antagonistas nos quadrinhos como tem hoje em dia. Por exemplo, o Piada Mortal, que eu falei, inclusive em outro vídeo, se quiser assistir, clica aqui no card que eu vou botar daqui a pouquinho, então eu vou botar agora o card não aqui para não te desconcentrar. Mas o Piada Mortal é considerado ter uma história do Coringa, né? Do Batman do Coringa, tanto quanto o Batman Dark Knight é tipo o filme do Coringa, tanto quanto Vingadores Ultimato é filme do Thanos. Mas em alguns casos hoje em dia eles botam o nome do antagonista no título. Não é o caso, né? Aqui é uma coletânea de histórias do Batman e eles botam como chamariz a história de origem da Arlequina, que é uma história bem interessante. A gente conheceu um pouco dela de uma forma bem, né, bem mais ou menos no filme do Esquadrão Suicida, mas aqui é interessante é que essa foi a primeira vez que apresentaram a origem da Arlequina, né? Antes ela era só uma capanga doida do Coringa, só mais uma capanga dele, e aí ela ganhou uma origem. Então eu vou falar desse quadrinho, não só dessa história, porque tem outras histórias também, vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E se você gosta de ler quadrinhos, gosta de ler no geral, acho que gostar de quem gosta de ler livro para ler quadrinho e vice-versa, acho que é um passo sem distância, sabe? Então é uma história que vale bastante a pena. E eu vou falar assim, o que essa história tem de interessante, que pode despertar o interesse em você como leitor. E se você for um escritor, eu vou falar as histórias eu vou falar os pontos que essas histórias podem te ensinar algo a refletir sobre as suas histórias, como que você conta as suas histórias, para você, quando for também criar a relação entre os seus protagonistas e antagonistas, né? O que você pode tirar de bom dessa história aqui. Então acompanha até o final do vídeo, e se ele merecer o seu like, clica no joinha. Se merecer a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social, tá bom? Então, a princípio, a história em si, que é o Louco Amor, que é a história de origem da Arlequina. O que eu acho que é mais interessante de ver aqui é que nem todo personagem começa com uma história de origem, sabe? Eu tô até falando isso com meu irmão, sobre como que você cria um personagem que acaba que o público se afeiçoa, né? Ou não. Porque acaba que nos quadrinhos, né, e na televisão, muitas mídias, às vezes eles tentam forçar um personagem que não dá certo, sabe? Enquanto outro personagem que ninguém assim dava bola acaba se elevando, né? Acaba ganhando o público. Um exemplo muito específico disso é um Stormtrooper do sétimo filme, o Force Awakens, de Star Wars, tá? Star Wars, Despertar da Força, tem aquele Stormtrooper que chama o Finn de traidor, né? E todo mundo falou traitor, e deram pra ele a sigla TR-8, uma coisa assim, TR-8R, né, que pronunciaria traitor, né, em inglês. Então, assim, esse cara aparece por um segundo, mas é tão forte a presença dele que acabou ficando marcado, né, pelo público. O público adorou aquele cara, assim, que é um figurante, sabe? É um pouco mais que um figurante. E a Arlequina foi mais ou menos isso. Ela era meramente uma capanga do Coringa que era louca por ele, mesmo ele sendo cruel com ela, sabe? Mas ela ficou tão popular que ela nasceu na série animada, foi pro quadrinho, e hoje em dia ela vai ganhar agora um filme, né? Vai estrear o filme semana que vem, que é das Aves de Rapina, mas o chamariz é ela. Curiosamente, teve uma série das Aves de Rapina em que ela era vilã. Então, tipo, você vê, né? Outra época, outros personagens, né? Então, naquele caso, tinha assim, essa abordagem de aves de rapina serem criminosas e redimidas, mas no caso, até aquela época, a Arlequina ela não tinha redenção, e nesse quadrinho também não. Ela aparece várias vezes na história, e ela sempre interpretada como alguém fora de redenção, como alguém que não tem chance nenhuma de se redimir, de se curar da obsessão dela. Então, nesse caso aqui, acho que o que eu acho importante a gente aprender com essa história de origem da Arlequina, além de ser uma história interessante de se ler, é como que, às vezes, os criadores não preveem como um personagem vai ficar popular
e o quão popular ele vai ficar. E isso tem que ser algo orgânico. O público demanda por mais desse personagem ao ponto dele ganhar mais atenção, ao ponto dele ir escalonando. No caso da Arlequina, ela ganhou uma história de origem aqui, sabe? E agora ela vai ter um filme que ela é a heroína do filme dela agora, sabe? Então, não só isso, ela também apareceu em jogos depois disso, ela teve série de quadrinho própria também, ganhou também uma série animada nova recentemente. Enfim, essa evolução do personagem, ela pode e deve ser orgânica. Quando a gente quer que um personagem seja ganhe destaque, a gente tem que cuidar pro público realmente ter empatia, porque a gente quer ter empatia. Mas também temos que saber lidar quando o público gera um interesse que a gente não esperava em outro personagem, tá? E também não forçar a barra para algum personagem que o público não tá gostando. No caso da Arlequina, é o primeiro caso, né? O público adorou ela e ela ganhou agora mais visibilidade. Nem todo personagem precisa começar com uma história de origem elaborada. Às vezes o pessoal força muito para dar logo uma origem, uma história grandiosa, e não funciona, né? E é muito melhor quando você já tem alguém que está se tornando popular porque o público gostou, tá? E aí sim você dá os holofotes que ele merece, ele ou ela merece, ok? O segundo ponto é que esse quadrinho aqui, por acaso, né, acaba trazendo assim, algumas histórias que questionam a possibilidade de redenção dos vilões. Eu acho que é uma temática que o Batman trabalha muitas vezes e que é bem interessante de trabalhar, sabe? É possível que alguns tenham redenção, que todos tenham redenção, tá? E é bastante específico que mostra isso, que mostra o Ventríloco, que é um vilão do Batman que é mega obscuro, eu adoro ele. É o Espantalho, que é mais famoso, né? A Arlequina, que aparece muito rápida nessa história específica. E tem uma personagem que eu não conhecia, essa personagem, que é a Roxy Rocket. Eu nem sabia que ela existia. E tem também a Mulher Gato nessa história também. Aqui o Ventríloco. Deixa eu mostrar ele com o Ventríloco. É muito interessante o Ventríloco. Quase que eu usei ele como um tópico à parte desse vídeo. Cadê ele? Eu quero ver ele como Ventríloco. Aqui, um pouquinho dele como Ventríloco. Aqui. É um criminoso que ele é doido, né? E ele pensa que o bandido é o Ventríloco. Né, o bandido, óbvio, né, não é um boneco que pensa e fala. É um cara que ele tem o bonequinho de ventríloco, mas ele é maluco. Ele apanha do ventríloco, né, e quem é bandido, na verdade, é o ventríloco. Né? E aí tem também o Espantalho aqui, clássico. E todos eles estão passando por uma tentativa de redenção. Essa história específica é isso. São vilões tentando se redimir e se eles conseguem ou não se redimir. Então, esse debate da redenção do vilão é muito interessante. O que me lembra outro vilão que se redimiu, que é o Vegeta do Dragon Ball. O plano original é que ele morresse na história, logo na saga dos Saiyajins, mas o público adorou ele e aí decidiram manter ele vivo. E o público gostou tanto dele que ele acabou ficando como aquele... Ele tomou o lugar de outros vilões, né, de outros personagens, como assim, aquele herói secundário. Então a história acaba sendo muito do Goku e do Vegeta, os dois disputando ver quem é mais forte, né? O Goku sempre um passo à frente do Vegeta. Mas isso foi, de novo, foi orgânico. O público adorou o Vegeta e ele se redimiu muito em base dessa popularidade que ele teve. E a Arlequina, ela passa por um processo parecido. Eu lembro de um episódio do Batman desanimado em que a Arlequina tá tentando se redimir, tá tentando ter uma vida normal, sabe? Apesar do passado e do histórico dela. E, enfim, essa é uma temática que o Batman usa muito e eu acho que é muito importante a gente trazer também na literatura. Se os antagonistas, você talvez não escreva sobre a história de heróis e vilões, né? Mas talvez antagonistas podem se redimir pelos crimes deles. E qual que é a diferença, sabe? Por que eles falham? Como que eles falham? Não só, eu sou mal, então vou ser mal. Essa história aqui mostra como que eles tentaram e qual foi o ponto em que eles falharam ou não, né? Ou se deram, ou tiveram, assim, algum ponto de talvez redenção, né? Na trajetória deles. Enfim, essa temática da redenção é muito interessante e aqui tem uma história bem bacana com Batman em cima disso. E o último ponto que eu trazer, a última dica que eu quero trazer é a questão da vilania trágica. A última história desse quadrinho, ela é do Duas Caras, né? Não tem a Arlequina na história.
estranho, porque a estética da história é toda meio em sépia, né? Desse filtro de Instagram que eles usaram aqui, né? É como se fosse um flashback a história, né? Curioso, né? Não conta como se fosse, como se estivesse acontecendo em tempo real, né? Mas os vilões do Batman são trágicos tanto quanto o herói. O Batman é um herói trágico, né? E aqui tem uma história que dá, assim, uma profundidade ao Duas Caras, né? Mostra ele também tentando se redimir, mas que, enfim, ele já tem uma origem trágica, né? A questão dele ser desfigurado, né? Como que ele acabou sendo desfigurado. O filme do Dark Knight também dá uma história para ele também fascinante, é muito boa aquela história do Duas Caras. Eu adoraria que tivesse sido um filme inteiro com Duas Caras, mas não, foi só no final do filme, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas essa história aqui, ela realmente... Esse que é o ponto, né? Tem a questão de show, don't tell, né? Que é mostrar em vez de contar, né? Se você só falasse, olha, o Duas Caras, ele é um vilão trágico por causa disso, ele teve uma história que aconteceu isso, né? E só contasse, não ia ter força. Esse quadrinho aqui mostra a história, né? E mostra assim, com calma, são várias páginas mostrando todo o caminho dele, né? Até entre ele tentar se redimir, quem que ajudou ele, quem que atrapalhou ele nesse caminho, sabe? E você acaba engajando na história por causa disso. E aí você acaba... eu já gostava do Duas Caras, com essa história aqui eu gostei mais ainda dele, sabe? E é importante você ter empatia por todos os personagens, até os antagonistas, sabe? Quando um escritor, ou roteirista que seja, gera empatia pelo antagonista, ele alcança outro nível, assim, de história, sabe? De narrativa. E é o que esse quadrinho faz, e faz através de tanto quanto no caso do Dark Knight. Você vê o Harvey Dent, você cria empatia com ele, e aí quando você continua gostando dele, mesmo depois que ele comete atos hediondos, sabe? E você acaba lembrando dele pela tragédia dele, e não pela vilania dele. Tipo, o Coringa do Dark Knight, você lembra dele pela vilania dele, que ele é um vilão genial, sabe? Mas o Duas Caras desse filme, não. Você lembra dele pela tragédia. Aquele Coringa do Dark Knight não é trágico, né? Ele causa tragédias, mas ele em si não tem uma trajetória trágica, né? Pode ser que ele seja mal desde o princípio e ninguém fez mal a ele. Você não vê ninguém sendo injusto com o Coringa. Pelo contrário, ele conta a história dele do passado que você nunca sabe se é verdade ou não é, sabe? Mas o Evidente tem essa história trágica. O que é diferente da abordagem do Coringa do Joaquin Phoenix do ano passado, 2019, né? Essa história dos caras tem um pouco mais a ver com aquele Coringa do Joaquin Phoenix. Mas a questão não se compara, porque aquele filme é o filme inteiro do Coringa, né? E aqui é um quadrinho bem pequenininho do Dois Caras, então não se compara. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a forma como você cria a empatia ou não pelo antagonista. O Coringa do Heath Ledger, você adora ele porque ele é genial, mas você não tem assim, empatia por ele, você não vai torcer por ele. Agora, o Coringa do Joaquin Phoenix, você acaba criando muita empatia por ele, sabe? Então é bacana você ver isso, não só como que a versão do Coringa foi interpretada por cada um dos atores, mas também como que cada filme deu, como cada filme narrou a história dele de forma totalmente diferente e criou, assim, personagens bem distintos, sabe? Enfim, então, uma história trágica é uma forma interessante de você criar empatia pelo vilão. Não, a única forma, você adora o Heath Ledger mesmo sem ser trágico. Já o Thanos dos Vingadores, dos filmes, ele até tem uma história trágica, mas você não gosta dele por isso. Quando você descobre a história trágica dele, você já está gostando dele já antes disso, né? E acho que o Thanos acaba tendo um pouco dos dois Coringas, né? Do Heath Ledger e do Joaquin Phoenix, né? Mas um dos recursos para a história é a tragédia quando ela é bem feita. Também não adianta você fazer só um cara que é um coitadinho, que é um injustiçado, né? Não é o caminho. E também tentar fazer com que o público tenha pena de um personagem, não é esse o caminho, tá? Mas quando a tragédia é bem feita, isso fortalece muito a história e o personagem. É o caso dessa história dos Dois Caras, que é bem interessante. Também dialoga com a questão da redenção, mas eu senti muito mais a questão
da tragédia dele, né, do que realmente se ele vai se redimir no final ou não. Então, é um bom exemplo de como contar uma história trágica. Essa história dos dois caras nesse quadrinho aqui, que é Batman, Louco Amor e Outras Histórias. Enfim, é um quadrinho que foi muito bacana de ler. Eu acho que tem muito... Eu particularmente, me inspirei muito nele. Tem ideias que vai contar mais histórias futuramente, ligado aqui não só a Arlequina, mas outros que eu citei aqui também nesse vídeo. Então, acho que tanto pra quem gosta de quadrinho, tá? Como também quem tá curtindo essa vibe aí dos filmes que a gente vai ver em breve, da Arlequina. Também é uma forma bacana de conhecer mais da personagem, mais do universo do Batman, da galeria de vilões do Batman. Tem vários vilões aqui nessa história, né? Nem citei todos, mas enfim. Então, acho que vale muito a pena, tanto para quem gosta de ler, quem gosta de conhecer os personagens dos quadrinhos e dos filmes também, né, e dos jogos também, tem de tudo aqui, né, tem jogo do Batman, tem filme do Batman, tem filme não só, né, dele, mas também do universo dele agora, com a Arlequina, também com o Esquadrão Suicida, tem animação, enfim. Quem quer conhecer mais desse universo, é uma boa leitura, e quem quer contar também histórias, né, com antagonistas bem elaborados, com possibilidade, ou ao menos o debate sobre a possibilidade da redenção. Louco Amor é uma leitura excelente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha na rede social, ativa o sininho, comenta o que você acha desses personagens, comenta com as quadrinhos que te inspiraram também quando você escreveu a sua história. É sempre bom ter aqui esse diálogo, conhecer também como que você lê, como que você observa essas histórias, também é muito interessante. Então vamos também trocar aqui uma ideia nos comentários. E até amanhã. Valeu!